Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Eu sou Alex Batista, trabalho com produção audiovisual, especificamente vídeo, há mais de 30 anos. Eu comecei ajudando o meu pai. Ele trabalhava com produção de vídeo, gravando casamentos, aniversários, eventos sociais, e eu, adolescente, ia com ele para esses eventos e ficava ajudando ele, gravando, apertando o REC no gravador, puxando o cabo, e depois eu comecei a ajudar a fazer as edições em casa mesmo, né? Aquela coisa bem básica com 2 vídeos e tal. E depois eu fui me interessando cada vez mais, fui estudando, pesquisando. Aí com 18 anos eu entrei na TV Globo, na antiga TV Aliança Paulista, e depois de lá para cá não parei mais. Olá, eu sou Alessandro Pereira da Silva, conhecido como Alex, sou técnico de áudio, já há 26 anos na profissão, também sou produtor técnico. Eu comecei como DJ em 1992, participando de um programa de rádio, depois fui tocar em algumas casas noturnas, entre elas uma eu trabalhei durante 11 anos, e depois disso fui para a estrada trabalhando como hold, que nós chamamos, né? Que é o que deixa tudo pronto pro músico. Bom, meu nome é Mariana Ferracin, Mariana da Silva Ferracin, eu tenho 24 anos. Atualmente eu trabalho no cargo de primeiro assistente de câmera. Faz 2 anos que eu estou nessa área já. Me formei em cinema pela CEUNSP de Salto. Meu nome é Gabriel, eu sou publicitário formado na Atom e eu atuo no mercado audiovisual há 8 anos, né? Hoje eu trabalho como videomaker e eu trabalho prestando serviço para outras produtoras e também para alguns clientes finais, como a própria Atom, atendo também a Build, que é uma empresa do mercado imobiliário. Então, atuo em várias frentes, trabalhando com audiovisual. Meu nome é Fabrício Viana, eu tenho 36 anos. Não cheguei a me formar, mas fiz faculdade de propaganda e marketing. Trabalhei em marketing muitos anos da minha vida, até primeiro ir para fotografia e depois entrar no vídeo. São 10 horas e 11 minutos. O Ministério da Saúde espera contraprova para confirmar o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. Bem do começo da pandemia, eu confesso que eu até gostei, porque eu estava precisando ficar em casa. Claro, assustado, com medo, preocupado, vendo os números, as mortes, tal, tudo, mas é aquela coisa, né? Não tinha chego perto de ninguém ainda. A gente via aquela coisa distante na televisão. E acho que todo mundo, né, pensava que ia ser uma quarentena, né? Ia ser uma coisa só de 40 dias. Então eu tinha um acúmulo de material para editar muito grande, muita coisa para fazer. Então eu confesso que foi até bom. As coisas começaram a piorar. A gente começou a perceber que a doença estava chegando perto da gente. Aí, claro, infelizmente, todo mundo perdeu ou algum parente ou algum amigo. A coisa ficou muito séria e muito assustador, assim, né? Em 2020, no começo da pandemia,
Nós tínhamos acabado de entregar o carnaval, né? O carnaval para a gente é muito importante porque vários técnicos de áudio trabalham na área, né? E em março começou a parar tudo. Nós tínhamos já eventos para março e no decorrer do ano. Porém, começou a parar e não tinha eventos, né? Daí, quando foi em abril, eu recebi o convite, um convite meio estranho, né? Para instalar o som como eu trabalho com instalação também, instalar o som em um hospital. Um amigo me ofereceu esse serviço e falou, você pode aceitar ou não. Falei, mas tudo bem, como que é? A instalação na área Covid, porque os médicos e os pacientes, eles estavam muito tensos, né? Então, o diretor do hospital pensou que se colocasse um som ambiente nas alas Covid e também na UTI normal, ia ser uma coisa mais amena para eles assim. E nós fomos instalar. Foi um negócio tenso, porque ninguém tinha muita informação. Isso foi no dia 16 de abril de 2020. Ninguém tinha muita informação. E quando a gente entrou lá todo paramentado, né, a gente se deparou com todos aqueles pacientes. Tinham muitos pacientes do presídio. Os primeiros pacientes que foram para a Santa Casa de Sorocaba eram a maioria do presídio. Então eram todos, a maioria que estava acamada ali veio do presídio. Então foi um negócio muito tenso, mas graças a Deus nesse dia deu tudo certo. Então eu sempre fui freelancer, né? Então eu nunca tive trabalho CLT nem nada. Quando eu me formei, ainda estava na pandemia. Eu me formei online, basicamente, eu não tive colação de grau, essas coisas. E eu saí, como era freelancer, sem serviço, né? Tava esperando alguém me chamar e tinha acabado esse que era o meu primeiro trabalho, de verdade. E eu fiquei muito preocupada, porque a minha visão do mercado era aquela. Então, para mim, o mercado sempre fora daquele jeito, assim, trabalhos muito esporádicos. E uma semana sem trabalhar, 2. E não conhecia as pessoas também, eu tinha poucos contatos, assim, na área. O primeiro contato foi o meu primeiro serviço lá em Campinas, então quando eu vi que aquilo ia acabar, eu fiquei meio sem chão, assim. Para mim, a pandemia, eu tive um pouco de sorte, porque na verdade, assim, antes eu já trabalhava com minha própria empresa, né? E eu trabalhava muito com eventos. E foi no começo do ano, se eu não me engano, né? A pandemia, e aconteceu da faculdade, que era um cliente meu, eles entrarem com um projeto de abrir uma filial da Band, aqui na cidade de Sorocaba, né? E eles me convidaram para estar fazendo parte desse projeto, então seria para atuar mais no mercado de jornalismo, né? Atuar como cinegrafista jornalístico, né? E eu meio que aceitei, eu não estava com muita certeza se eu deveria aceitar ou não essa proposta, mas eu achei que eu ia conseguir conciliar esse projeto com meus outros trabalhos, e acabei aceitando para ver qual é que era. Isso foi acho que em fevereiro. E assim, no que eu aceitei, deu 2 semanas, entrou a pandemia e acabou o mundo, assim. Porque os trabalhos pararam, todos os meus clientes começaram a cancelar os eventos, eu trabalhava muito com evento, né? E esse projeto da Band foi o que me segurou durante esse tempo, porque daí o jornalismo foi algo que não parou. Pelo contrário, né? Muita coisa rolou, então eu sempre estava lá atuando, indo gravar quando estava tendo... Eu acompanhei todo o processo que rolou na época de vacinação e tal, e tudo acompanhando com o jornalismo, né? Então, durante os primeiros meses, até o primeiro ano de pandemia, eu trabalhei como jornalista mesmo, então foi o que conseguiu segurar, porque todos os outros trabalhos caíram, assim. E foi ali no início da pandemia que deu uma virada de chave, que eu pensei, ou eu ficava chorando, ou eu tinha que achar uma solução. E a solução que eu encontrei foi migrar para o audiovisual, para o vídeo mesmo, né? Para mim seria um caminho muito mais curto, porque eu já trabalhava com foto há mais de 10 anos. E daí comecei a trilhar o caminho da minha produtora, né? Montar minha produtora, tudo a partir daquele momento. Teve que ser rápido, né? Foi de mais ou menos uns 3 a 4 meses só. Porque eu devorava cursos, tem que saber muito bem que cursos que você vai adquirir para poder ter ganho mesmo real de conhecimento. Então, assim,
Eu devorei muito curso, ficava madrugada estudando para fazer tudo. Vendi todos os meus equipamentos de foto para comprar equipamentos de vídeo e começar a... Daí eu tinha um foco que era em cursos, em gravação de cursos, focado no marketing digital. Naquele momento eu vi um mercado novo abrir, tomando todas as precauções, fazendo exames de rotina mesmo, por causa da Covid. Passei ileso, toda a minha equipe também passou ilesa. Então a gente tomava muito cuidado com isso, era tudo muito correto, assim, número de pessoas no set, o pessoal de fora que podia participar, todo mundo com teste, fazendo teste antes de começar, teste depois. Mas a gente viu um novo mercado se abrindo, né? Que daí, naquele momento, eu me especializei em gravação de curso, em fazer lives também e fazer toda a parte de vídeo para esse mercado do marketing digital. A gente tem que parar e pensar e analisar tudo o que está acontecendo para ver para onde ir. Não adianta só lamentar, não adianta só criticar, a gente tem que achar a solução. Houve uma adaptação, tanto dos clientes como dos produtores de audiovisual, né? As demandas, elas mudaram completamente. Então a gente não podia filmar, mas em compensação a gente tinha muito material gravado e muito material que poderia ser reeditado e reutilizado. Aí você pensa, mas a demanda não era mais a mesma, né? Mas as vendas online explodiram e a necessidade da comunicação interna e externa, a ferramenta vídeo, ela era simplesmente fundamental. Então, essa mudança de visão de mercado, de necessidade, de demanda, fez com que a produção de vídeo aumentasse muito, mas a gente não podia filmar. Então era sempre assim. E aí o padrão, o nível técnico, ele também teve que ter uma certa adaptação, porque até então a gente ia fazer um comunicado com o presidente da empresa. A gente ia até a empresa, ou a empresa tinha um estúdio, ou senão a gente pegava a sala da diretoria, montava todo o cenário com uma iluminação, levava uma câmera 4K, maquiador, porque era o presidente da empresa. Mas como não podia, o que ele fazia? Ele colocava ele mesmo, o próprio smartphone, né, e se autogravava e enviava o comunicado para a gente. E aí começaram a surgir também os softwares de teleprompter, onde a pessoa também já instalava no próprio smartphone e tal, tudo. Então houve já não só uma adaptação do mercado, mas das ferramentas tecnológicas para se produzir e para se atender essas novas demandas também. Trazendo um pouco de dado até de cinema, que é a referência principal para o público geral, tanto a Disney quanto a Universal, por exemplo, 2 grandes estúdios de cinema, tiveram seus 2 principais lançamentos do ano, que normalmente são lançados no cinema para depois chegar no digital, foram lançados direto em ferramentas digitais, né? Então isso acaba sendo uma aceleração de uma tendência natural, que a pandemia não é que ela transformou por um caminho que não seria o natural, ela acelerou as transformações. A notícia já era esperada, mas foi, dura de receber. O fechamento de cinemas, casas de shows e teatros. Eventos internacionais de cinema, como o South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas, foi um dos primeiros a decidir que não realizaria pela primeira vez em 34 anos o festival. Os impactos dessas medidas na indústria audiovisual do Brasil e do mundo serão sentidos mais adiante. Eu via que no set de filmagem a gente ficava mais distante, de certa forma, das pessoas. Alguns sets que eram em lugares fechados a gente começou a usar máscara, hoje em dia não usa mais. Mas a gente toma cuidado, sempre tem álcool em gel até hoje, coisa que eu acho que não costumava ter. Eu acho que é isso, é um cuidado a mais de distanciamento, sabe? Eu fazia vários testes. Nossa, eu fazia muito teste de PCR, né? Fazia vários na narina, vários, em gravação, assim, depois que abriu, né, a quarentena. E no começo eu estranhei, meu primeiro teste foi em gravação. Nunca fiz, assim, em casa, foi num set. E era muito estranho, mas depois eu me acostumei, fui levando, sabe? Até chegar o autoteste, eu fiz o autoteste também, com o pessoal da gravação, aí foi bem estranho.
Então, na verdade, no pós-pandemia, né, rolou então essa demanda reprimida, acho que os projetos eles vieram mais fortes, né, acho que muitas empresas no começo até tinham um pouco medo de investir, mas depois voltaram a investir bem em publicidade, né, em produção de vídeos, de conteúdo, e não sei se houve uma diferença muito grande, assim, sabe? Porque no começo havia muito esse cuidado, então toda a produção que a gente ia fazer, nós tínhamos que fazer os testes, né? Todo dia era um teste diferente, com a agulha no nariz e tudo mais. Mas acho que o que eu posso falar, assim, que eu notei de diferença realmente foi isso. Foi uma demanda reprimida, que quando as coisas começaram a andar, já explodiu, assim, começou a ter muito trampo, muita coisa aparecendo. E acho que foi um reflexo um pouco da pandemia também, dessa volta pós-pandemia, né? Eu sempre fui muito cara de pau, o cliente queria determinada coisa e eu não sabia fazer, eu falava que eu sabia. Não, isso daqui deixa comigo. E corria para aprender, né? Não sabia de jeito nenhum fazer aquilo. Tinha o risco de dar, né, uma M, tinha. Mas dava certo. Então, assim, teve a primeira live que eu fiz, eu não sabia fazer live. Não sabia, tipo, falei, o que precisa? Tá, isso, microfone e um computador bom, internet, daí cabo. Falei, tá, mas e a configuração do negócio aqui, como que é? Fui aprendendo, a primeira deu um pouquinho de trabalho, deu umas piscadas assim tal, mas hoje eu posso dizer que eu sou especialista nisso, né? Então é um orgulho ter aprendido coisas novas para poder fazer, porque jamais passaria pela minha cabeça fazer algo desse tipo, fazer trabalhos assim. Então acho que é isso, que não tinha, eu tinha um medo de começar, mas depois deu tudo certo. Então, eu estou há 26 anos profissionalmente trabalhando na área de áudio, né? Que eu sou mais voltado para o áudio. Eu conheço o Brasil quase todos os estados, através do áudio. O áudio me proporcionou esse prazer de conhecer esses lugares. Então, vale a pena correr atrás, sabe, estudar, principalmente estudar. Falar outras línguas eu acho muito importante também, tá? Apesar de eu não falar, mas eu acho muito importante que hoje vocês, né, que são mais novos, têm mais acesso, né? A gente que é mais velhinho não teve lá atrás, mas vale a pena. Esse mundo o mundo do audiovisual é um mundo muito bacana, sabe? Você conhece muitas pessoas se ajudam. Eu já pude ser ajudado em outros estados. O áudio e o vídeo, às vezes você fica na mão por causa de um equipamento e alguém te socorre, então isso daí é muito grato, né? Então eu aconselho para quem está começando a formar a maior cadeia de pessoas, de contatos, né? Para um ajudar o outro e sempre está precisando de profissionais. Então vale a pena se qualificar, mesmo para trabalhar no estúdio, ou numa produtora, ou na estrada, que eu gosto muito, sabe? Porque o áudio é muito abrangente, então todo lugar vai precisar de um áudio, desde uma igreja bem pequenininha lá, numa cidade do interior, até numa rádio, numa TV. Então sempre vai ter esse profissional do áudio e vídeo que vai ser necessário. Então vale a pena correr atrás, buscar informações, se qualificar para estar nessa área. Então eu aconselho a quem gosta correr atrás e se qualificar, que vale muito a pena mesmo. E uma dica que eu dou para quem está começando, eu acho que é assim, lembrar que a área de audiovisual não se resume só a videomaker, né? Então o audiovisual é um mercado enorme, com muitas profissões, então você pode trabalhar com produção, você pode ser o stylist, cuidar da parte de moda, você pode ser o gaffer, que é o cara que auxilia o diretor de fotografia, é o cara que monta as luzes.
Então tem vários nichos dentro do audiovisual, né? E o videomaker ele só é um nicho dentro desse grande mercado que se chama audiovisual. Eu acho que a dica que eu dou para as pessoas, por exemplo, se elas querem atuar como videomaker, que é uma dica mais prática, ela aprender a edição de vídeo. Porque a edição de vídeo ele é uma porta de entrada para esse mercado, porque é uma demanda que tem muitas pessoas precisam, as produtoras precisam de editores de vídeos, principalmente editores bons. E, por exemplo, se você tem o sonho de ser um cinegrafista, operar uma câmera, às vezes as produtoras não vão te chamar de primeira, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas se você atuar como editor de vídeo, com certeza você vai conseguir, é uma porta de entrada para você conhecer o pessoal do mercado e através daí você pode ingressar na equipe de câmera, porque as pessoas já vão te conhecer. Então uma dica mais prática que eu dou é isso, aprenda a editar vídeos, se você quer atuar na parte mais operacional mesmo, né? E se atentar, porque o audiovisual não se resume só a videomaker, você pode atuar em muitas outras frentes, assim. Eu tenho colegas meus que, por exemplo, trabalham só como... Eles só vão atrás de locação, então, por exemplo, vai ter uma produção de um videoclipe ou algo do tipo, ele é o profissional que vai buscar lugares para ver quais locações são mais legais. Entendeu? Então é uma área específica e que rola, que ele está trabalhando bastante. Então é entender que existem outras frentes no audiovisual, é um mercado que oferece muitas opções, né? Com relação ao mercado de produção de áudio, de vídeo, audiovisual, eu acho que é um mercado que ele está crescendo absurdamente. A gente brinca que daqui a pouco tampa de vaso vai tocar vídeo. Né? Então, é claro que a facilidade de produção, né, ela permite que uma criança que acabou de ganhar um smartphone, produza conteúdo e um conteúdo de ótima qualidade. Então, isso é muito legal, porque eleva, ao mesmo tempo que pessoas falam assim, mas isso abaixa muito o nível, pode até abaixar o nível técnico, mas aumenta muito o nível, eleva muito o nível artístico. Então eu vejo que é uma direção que não tem mais volta. É como as pessoas que trabalhavam com máquina de escrever quererem lutar contra a entrada dos computadores, né? Os artistas brigarem para que não tenha inteligência artificial. Não tem jeito. Isso é assim, é o famoso aceita que dói menos, né? Não tem jeito. Pelo contrário, pega essas novas ferramentas e aprende a trabalhar com elas, né? A televisão não matou o cinema, né? E a internet não vai matar as outras coisas. Pelo contrário, eu acho que há uma adaptação e há uma evolução. A gente está indo para um outro nível, né? Então, para quem é bom, não tem problema. Essa pessoa não vai ficar sem trabalho, tá? Agora, não adianta querer trabalhar como se trabalhava há 5 anos atrás, né? Então, a gente tem que, primeiro, aprender a aprender. Sempre, todo dia. E eu acho que essa história da superação na pandemia deixou isso muito claro, né? Os profissionais, não só na área de audiovisual, mas qualquer visual que conseguiu se adaptar, né, teve uma evolução e com certeza hoje é uma pessoa muito mais forte, é uma pessoa muito mais preparada, é uma pessoa muito mais flexível, muito mais atualizada. Então, eu acho que as pessoas que entenderam isso, principalmente os jovens que já estão vindo com essa coisa de vou me adaptar, nossa, estou terminando a faculdade, o que será que eu vou fazer? Você vai fazer uma coisa que não existe, com um equipamento que ainda não foi criado, uma rede social que não existe, para um cliente que também não tem. É isso, né? Nossa, mas isso dá medo? Não, isso é instigador, isso estimula. Se você olhar por esse ângulo, é fantástico, né? Agora, se você quiser aquele mundo que já não existe mais, né, você vai ficar vivendo do passado e aí você vai sentir insegurança e medo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro sempre com otimismo, que é o que move a gente, né? São os sonhos, senão não tem sentido.